Olá pessoal, vamos falar sobre um tema importante agora que é sobre limites, infinito e indeterminações. Então vejam que interessante. Vamos falar, não são só duas indeterminações. Na verdade são 7 indeterminações basicamente que nós trabalhamos, tanto no cálculo, como na análise. Mas as indeterminações podem ser transformadas também. Vamos reduzir nosso estudo a 0 sobre 0, infinito sobre infinito, mais 0 sobre 0. E, então, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, qual é o resultado disso? Não temos. Assim como infinito menos infinito, também não temos, tá? Vamos lembrar também de alguns valores. Valores. Pessoal, isso só vale para o estudo de limites. Então, quando vocês forem estudar, dar aula, lecionar no ensino médio fundamental, e não estiver trabalhando com limites, 1 sobre 0, nós vamos dizer para os alunos que não existe, não tem esse valor. Mas nos limites, nós queremos só uma aproximação. Se eu dividir o número 1 por 10, vai dar 0,1. Se eu dividir o 1 por um número muito pequeno, 0,00000, então vai dar um número grande. Essa quantidade enorme é expressa por infinito. Então, 1 sobre 0 é infinito. Da mesma forma, se eu dividir o número 1 por um número muito grande, a tendência é para 0. Vale reforçar que isso somente nos limites. Por falar em limites, vamos calcular um limite agora? Limite de 2x menos 2 sobre x ao quadrado menos 1. Vamos calcular primeiro de uma maneira, depois de outra. Vou fazer para vocês. Limite x tende a 1 e vou substituir os valores. 2 vezes 1, aplicando as propriedades de limites. Então, aqui existem propriedades de limites que garantem isso. 2 vezes 1, 2, menos 2, 0. 1 ao quadrado, 1. Isso deu uma indeterminação. Certo? Então, para levantar essa indeterminação, o nome é levantar a indeterminação, retirar a indeterminação. Nós vamos fazer o seguinte. Podemos aplicar operações algébricas ou podemos aplicar a regra de L'Hopital, que veremos na sequência, tá bom? Vamos fazer primeiro por operações algébricas. Então, isto aqui deu 0 porque esta função não é definida no número 1. O fato da função não ser definida no número 1 não quer dizer que ela não tem limite. Ela pode ter uma bolinha aberta que diz que não tem o valor funcional naquele ponto, mas podemos ter análise das aproximações. Pode não ter a função no ponto e ter o limite, certo? Então, vamos ver. Limite quando x tende a 1. Como é que eu poderia fazer aqui? Eu poderia colocar o 2 em evidência. 2x dividido por 2. Vou fazer aqui para vocês. Simplifica, fica x. Menos dividido por mais. Menos dividido por mais. Menos. 2 dividido por 2. Dá 1. Colocamos em evidência, fatoramos. Vamos fazer o de baixo. O de baixo é aquela fatoração
a ao quadrado menos b ao quadrado, que dá a mais b vezes a menos b. Então, eu posso escrever x mais 1, x menos 1. Isso é um produto notável ou uma fatoração, como queiram. Isso vai permitir que com x diferente de 1, vamos tirar essa parte aqui, eu posso considerar que x não é 1, porque nós estamos analisando o limite, e no limite interessa só as aproximações, tá bom? Se o x não for 1, eu posso simplificar isso aqui, tá? E aí, nós vamos ficar assim, limite, quando x tende a 1, de 2 sobre x mais 1. E agora, posso substituir. Limite, quando x tende a 1, de 2. Este número 1, posso colocar aqui. 1 mais 1, que vai dar 2 sobre 2, que vai dar 1. Ou, posso escrever assim. Limite de 1 quando x tende a 1 igual a 1. Ou limite de 2 sobre 2, que é 1. E aproveito para escrever aqui. Então, a resposta do nosso exercício é essa aqui. E aproveito para escrever que limite quando x tende para a de uma constante k é igual a k. Ou seja, limite de uma constante é a própria constante. Vamos fazer uma análise aqui do que nós estamos falando. Por exemplo, y igual a 2. Vou fazer o gráfico aqui. Ou y igual a 5, pode ser. Y igual a 5 é uma reta horizontal. Então, y igual a 5. Por exemplo, se eu quiser fazer limite de 5 quando x tende a 1. Quando x se aproxima de 1, nós vamos ter 5. Limite de 5 quando x tende a menos 2. Então, por exemplo, aqui, ó, também vai dar 5. Então, podemos dizer que limite de uma constante é a própria constante, certo? E a derivada de uma constante, nós vamos ver que é 0. Agora, vamos ver aqui o mesmo exercício resolvido pela regra de L'Hopital. Podemos escrever assim, sem esse S,
Regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital diz que nós derivamos em cima e embaixo. Não é a regra do produto, tá bom? Então, limite de 2x menos 1, quando x tende a 1, de x ao quadrado menos 1. Esse limite dá 0 sobre 0, tá? E nós podemos aplicar aqui, né, a regra de L'Hopital. Vamos deixar esse exercício para uma outra situação, né? A regra de L'Hopital aplicável para as outras indeterminações, tá? E até a próxima, pessoal. Um abraço.